2024 aqui pela Rádio Natividade FM. Hoje, quarta-feira, muito bom dia a você que nos acompanha em sinal aberto em 104.9, nas nossas plataformas digitais, natividadefm.com.br, pelo Facebook também, pelo canal de YouTube da Rádio Natividade, além do Play Natividade, que nos retransmite a partir deste momento. Pois bem, hoje, quarta-feira, como já anunciado, nós reservamos o espaço para o candidato a vice-prefeito da chapa Contaninho, Claudão, o vereador Claudão. Como vocês podem ver, o local está vago, né? A cadeira está vazia, né? Não temos aqui a presença do candidato. O candidato mandou uma justificativa que daqui a pouquinho eu vou passar para você, mas antes de mais nada, sem estabelecer nenhum tipo de juízo de valor, porque essa não é a função do jornalista, e sim apenas se limitar aos fatos, eu preciso abrir aqui um parênteses para apresentar aos senhores e senhoras uma cronologia e textualizar toda a situação para que vocês compreendam como funciona todo o sistema de entrevistas aqui na Rádio Natividade. Não é de hoje que a gente faz isso, já há muito tempo. A questão das entrevistas, a ordem é definida através de sorteio, tanto para os candidatos a prefeito, como também para os candidatos a vice. Esse sorteio foi realizado na sede da 43ª Zona Eleitoral, onde se estabeleceu essa ordem. Primeira rodada de entrevista com candidatos a prefeito. No meio, ou seja, essa semana, ficou definida a rodada de entrevista com os vices e teremos ainda, na semana final de campanha, a entrevista com candidatos a prefeito de Natividade. Pois bem, naquele mesmo dia, lá na sede da Justiça Eleitoral, na 43ª Zona Eleitoral de Natividade, ficou definido. Na presença, inclusive, dos representantes da campanha, que saíram daquela reunião já com a planilha, já com o calendário definido. Pois bem, tivemos o aceite dos candidatos a prefeito, gentilmente aceitaram o nosso convite e vieram participar desta série de entrevistas. Pois bem, chegou o momento de ouvirmos os candidatos a prefeito, candidatos e candidatas a prefeito, porque a gente julga ser importante a participação desses personagens, no bom sentido, é claro, no debate. Porque o vice-prefeito, por mais que se diga que não, ele tem a sua importância também. É a segunda pessoa na hierarquia do comando do município. Pois bem, ouvimos então a Tiadinha na segunda-feira, a Reis esteve conosco ontem, hoje seria o candidato Claudão e amanhã o candidato Widnes CB. Na semana passada, ou seja, no dia do sorteio, as candidaturas, as coordenações de campanha já tinham conhecimento dessa data. Perfeito? Dito isso, vamos sequenciar. Na semana passada, não obstante isso, esse conhecimento prévio das campanhas, como eu fiz com os candidatos a prefeito, eu solicitei que os candidatos a vice formalizassem o aceite do convite por um documento ou de forma mais tranquila, menos formal, através de um áudio que fosse enviado para a rádio. Esse áudio, inclusive, nós reproduzimos durante a nossa programação. Veja, mantive contato com todos os candidatos. Mantive contato com todos eles. Tiadinha mandou o áudio, esteve conosco presente. Reisiane mandou o áudio, esteve presente. Passando a ordem seguinte, o IDCB mandou o áudio confirmando presença amanhã. E o candidato Claudão, na semana passada, apesar de eu ter acionado a campanha, não obtive resposta. Não obtive resposta. Conversei com a coordenação, insisti mais uma vez com as coordenações de campanha. Vamos ver. Na semana que passou, tive a grata surpresa de me encontrar com o candidato Claudão num supermercado aqui no centro da cidade. Falei com ele, disse, não, vou providenciar. Tranquilo? Os outros haviam enviado. Passando mais uns dias, eu disse, olha, é o único candidato que ainda não enviou. Insisti mais uma vez. No último sábado, estive mais uma vez com o candidato Claudão, que também não deu posição, nem que sim, nem que não. Bem, diante desta situação, nem que sim, nem que não, nós mantivemos a estrutura, porque, na verdade, não houve uma formalização de negativa. Ele disse que não vou. Em momento algum disse isso. Mas também não disse que viria.
Então ficou suspenso no ar aquela posição, essa situação. Até que hoje, ontem inclusive eu comentei sobre isso, logo após a entrevista com a candidata Reise. Disse ontem, pouco antes do meio-dia, 11h45 aproximadamente. Falei, olha, você que acompanhou ontem a entrevista, ouviu e assistiu. Até o presente momento, nós não temos a confirmação do candidato Claudão. Mas, se ele quiser se manifestar ao longo do dia, já que não houve uma formalização negativa, não tem por que eu desestruturar, cancelar a entrevista, porque ele não disse em momento algum que não viria. Ok? Dito isso, hoje, pouco depois das 10 horas da manhã, o candidato, faltando 55 minutos para a entrevista, aproximadamente, pouco menos, né? Foi 10h06, parece que houve, que foi o horário, ele me mandou uma mensagem de texto. Vou pedir que o pessoal coloque na tela, e eu vou abrir aspas e ler ipsis literi esta mensagem. Está na tela já? Ok, você acompanha junto comigo. Às 10h06 de hoje. Oi, Wanderson. Bom dia. Meu amigo, infelizmente, Wanderson, não poderei comparecer à entrevista hoje, pois tenho um problema familiar para resolver. Meu tio passou mal e preciso dar uma assistência imediata. Peço desculpas a você e à população e, se Deus quiser, em uma outra oportunidade estaremos juntos. Foi a mensagem enviada pouco menos de uma hora, na verdade, do início da entrevista, enviada pelo candidato a vice Claudão, vereador Claudão. Né? Como a estrutura estava toda montada, eu falei, olha, as chamadas já tinham rodado na programação, pelas redes sociais já tinha feito a chamada, porque a gente tem que dar isonomia, a gente tem que agir de forma imparcial. O mesmo espaço que eu dou para um candidato, por força de lei, eu sou obrigado a permitir ao outro. Questão democrática e legislação eleitoral. Eu não posso, a meu bel prazer, cancelar uma entrevista sem a negativa de um candidato, sem que ele formalize. Não obstante, os insistentes convites, os pedidos de posicionamento que duraram aí semana passada praticamente toda e essa semana também. Eu não poderia, ao meu bel prazer, falar, olha, o candidato não vai. E ele não disse isso para mim. Beleza? Então, só para justificar essa situação. Pois bem, dito isso, eu respondi ao candidato, né, depois da resposta dele. Podemos transferir para sexta-feira? Foi a minha pergunta. Claro que pelo fato de ter havido um sorteio com os outros candidatos, essa atitude não poderia ser tomada unilateralmente por mim. Eu sequenciei dando na minha mensagem com ele. Vou consultar os demais candidatos se concordam. Se a resposta for positiva, posso confirmar a sua presença? Ou seja, para sexta-feira, não obtive resposta até o momento. Pois bem, volto a dizer, não me cabe nenhum tipo de julgamento de valor. Estou apenas me limitando aos fatos. E de mais a mais, venhamos e convenhamos. Convite é algo que a gente faz. Agora, se o convidado vai aceitar ou não, é outra história. E não me julga, não me cabe aqui julgamento se é A, se B. Eu vou acreditar aqui na justificativa do candidato. Me cabe tão somente isso. Ele teve um problema de ordem familiar, um tio passou mal, ele julga que precisa, nesse exato momento, dar toda a assistência, aliás, tem que dar assistência mesmo à família. Mas, infelizmente, eu acho que nós não teremos essa conversa com o candidato a vice Claudão, candidato a vice na chapa de Taninho. Agradeço o seu carinho, a sua audiência, a sua sintonia. O candidato a vice, Widney CB, já confirmou formalmente a sua presença amanhã, com áudio, inclusive está guardado. Amanhã a gente vai soltar no decorrer da nossa programação, no programa cedo. E a gente espera então poder ouvir, né, ouvir as propostas, ouvir os pareceres e conhecer um pouquinho mais dos candidatos a vice-prefeito, em específico amanhã, do candidato Widney CB. Seria, na verdade, esse tipo de bate-papo que nós teríamos com o Claudão. Como vocês estão acompanhando a linha editorial das entrevistas com o vice. Muito embora Claudão já seja, né, um político de mandato, né, uma pessoa experimentada, uma pessoa conhecida, né, do eleitor de natividade. Mas ainda assim, seria o momento de a gente abrir um pouquinho mais esse leque, né, de conhecer um pouquinho da sua vida, suas perspectivas. Mas houve, na verdade, um problema, houve um contratempo, é algo que a gente talvez fuja do nosso controle.
Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e até amanhã com o Idne CB, candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Murilo Júnior. Eleições 2024, aqui pela Rádio Natividade FM.